Se você desenvolve para o WordPress, esse vídeo é essencial para você saber as novidades para os desenvolvedores do WordPress 5.5. Fala galera, meu nome é Felipe Eli e nesse vídeo a gente vai dar uma olhada nas novidades do WordPress 5.5 para os desenvolvedores, finalmente. A gente fez um vídeo aqui no canal com as novidades para os usuários, a gente também fez aquele vídeo mostrando por que o JavaScript de tanta gente estava quebrando, e agora então a gente vai dar uma pincelada nas novidades do WordPress 5.5 para os desenvolvedores. Como sempre, esse conteúdo é baseado no Field Guide do WordPress 5.5, que é um post que sai lá no blog do Make. O link está lá no post do meu blog, felipelia.com.br. Para a gente começar, a gente vai falar um pouquinho de padrões de bloco, que é uma novidade que a gente comentou no vídeo para os usuários, que são, como você pode instanciar vários blocos ao mesmo tempo. Para você criar padrões de blocos, você vai precisar chamar essa função aí, a Register Block Pattern. E aí é bem facinho, você passa ali o nome do padrão, né, com namespace na frente, é um slugzinho com namespace na frente, e um array com parâmetros, né, título, descrição, as categorias e o conteúdo. Para você pegar o conteúdo ali, eu recomendo que você instancie na tela normal e depois você vá lá no WordPress, ali no cantinho, né, depois editor de código, e aí copia a parte dos blocos que você quer que faça parte do padrão, e cole no seu código. Não se esqueça de escapar as aspas duplas ali, porque senão você vai ter um problema no teu código. O WordPress também já tem alguns blocos, né, padrões de blocos por padrão. Se você não quer esses padrões de blocos por padrão, esses padrões de blocos do WordPress, né, você pode chamar essa funçãozinha aí, Remove Theme Support, e passando com o parâmetro Core Block Pattern. Isso vai fazer com que o WordPress não registre, né, não use os padrões de bloco que ele carrega normalmente. Para mais informações, tem uma dev note lá no post, no blog do Make, com todas as informações. Próxima novidade é uma funçãozinha chamada AskXML. O WordPress tem uma série de funções para escapar coisas, né? AskHTML, AskJS, AskAttr para atributos, e agora então a gente tem a AskXML, porque o WordPress precisou manipular um monte de coisa para os sitemaps, né, que é o próximo recurso. Mas, então, junto com o sitemap XML, veio essa função aí de AskXML. Eu acho que eu não falei dessas funções de escape do WordPress aqui ainda, pretendo falar, acho que dá um vídeo bom, mas fica aí a dica, então, da nova função AskXML. Deem uma olhada nessas outras funções, porque é bem importante. Falando, então, do sitemap XML, a gente precisa entender que, por padrão, o WordPress está criando um sitemap XML com os posts, páginas e outros CPTs, né, Custom Post Types. Está criando também um sitemap com taxonomias e com os posts por usuários. Lá na DevNote tem como você manipular cada uma dessas coisas, acrescentando sitemaps, removendo sitemaps, adicionando atributos a cada um dos itens desses sitemaps, ou removendo, enfim, e até desabilitando completamente essa função. A gente comentou na versão para os usuários como é que a gente pode lá desabilitar isso sem mexer em código, mas existe também um código que você pode fazer para desabilitar isso. Dei uma olhadinha lá na DevNote, tem um monte de filtro novo, action nova, então vale a pena dar uma olhada, pelo menos para saber o que dá para fazer, e aí se um dia cair um jobzinho que precise disso, você pelo menos tem ideia do que dá para manipular. Próximo recurso é um negócio que eu já falei 300 vezes aqui no canal, vou falar de novo, que é passar argumentos para os arquivos de template. Você tinha ali getHeader e tal, mas você não podia passar uma variável para esse arquivo, agora você pode. Impactou várias funçõezinhas que a gente usa, acrescentando um parâmetro a mais, né? Mas a que a gente normalmente usa mais é a getTemplatePart. Um exemplo de uso disso, né, um dos exemplos de uso disso, são quando você está exibindo posts relacionados, por exemplo, que é sempre o mesmo elemento, né, compartilhado por vários outros arquivos, mas você pode variar, por exemplo, a quantidade de posts relacionados a serem exibidos. E aí na chamada dessa template part, você pode passar ali quantidade de posts 5. Em outra chamada, quantidade de posts 10. E ali, dentro do arquivo, você vai usar o parâmetro e aí exibir a quantidade de posts que foi passado pela função que chamou, né? Pelo outro arquivo que incluiu. Não se esqueçam de definir padrões dentro desses arquivos de template, porque se o desenvolvedor não passar o parâmetro, pelo menos esse parâmetro vai estar definido com o valor que você definiu ali. Então, fica aí os códigos, né? A gente deu uma olhadinha nos códigos, deem uma olhada na DevNote. A DevNote não tem muito mais do que eu expliquei aqui não, mas é um recurso muito bacana que resolve um problema que muita gente resolvia de vários jeitos diferentes. Isso é o bacana. Era possível fazer isso, mas cada um fazia de um jeito. Agora o WordPress unificou para todo mundo fazer igual. O próximo recurso é um pouco disso também.
definir um jeito só para um problema que cada um resolvia de um jeito, que são para definir o ambiente que está sendo executado, né? Então você tem um ambiente de produção, um ambiente de homologação, um ambiente de desenvolvimento, e aí cada um definiu uma constante com um nome, e agora o WordPress unificou isso. A constante é a WP Environment Type. E a função que você vai usar para receber esse tipo, né, qual é o tipo de ambiente que está sendo executado, é a WP Get Environment Type. Isso é muito útil para, por exemplo, quando você está querendo debugar alguma coisa, ou quando você quer uma performance diferente no ambiente de produção do que no ambiente local, enfim. Essa função já ajuda então a você definir aí no teu plugin, no teu tema, como é que as coisas vão se comportar de acordo com o ambiente que está sendo executado. Você pode definir o ambiente tanto através de uma constante, essa que eu falei, WP Environment Type, no wp-config, ou definindo uma variável de ambiente. Dá uma olhada lá na DevNote que tem um pouco mais de informação. Outra coisa interessante sobre esse assunto ainda é que se você definir essa constante como development, deixa eu ver se é development mesmo. Development, o debug do WordPress vai estar habilitado por padrão, então é bem bacana se você tem uma máquina de desenvolvimento que está sempre usando para o WordPress, já define lá uma variável de ambiente que WP Environment Type é Development, que aí o teu debug vai estar sempre habilitado. Indo para o próximo recurso, então a fonte de ícones Dash Icons ganhou uma atualização e esta é a última atualização. Fonte de ícones foi uma ideia brilhante lá atrás, ajudou muito, porque você tinha ícones de vários tipos, de várias cores, de vários tamanhos, sem precisar se preocupar aí, enfim, um monte de coisa que a gente tinha que se preocupar na época. Como o SVG agora tem bastante compatibilidade, enfim, ele evoluiu muito no uso dos navegadores, o SVG então virou uma abordagem de preferência. E aí a fonte de ícones, que era uma ideia muito boa, acabou criando outros problemas. Você acaba tendo uma fonte de ícones às vezes muito inchada, porque você tem um monte de ícone para exibir, né? E às vezes você quer um íconezinho, carregou um monte de coisa. Então, a Dash Icons não vai para lugar nenhum, ela está sendo usada no WordPress há mais de 7 anos, não vão tirar ela, pelo menos por enquanto, do WordPress, mas ela recebeu então mais um monte de ícones lá, dá uma olhada na DevNote que tem um monte de íconezinho, mas não vai receber mais nenhum. E aí, se você tiver que incluir algum ícone, usa um SVGzinho lá, que vai dar certo. Por último, mas não menos importante, o WordPress corrigiu um negócio que para nós brasileiros é assim, uma dor de cabeça eterna. Quando o usuário sobe um arquivo no WordPress, subia, né? O WordPress mantinha os acentos no nome do arquivo. Então, se você subia um arquivo, sei lá, remoção, não sei o que, .jpg, ficava o C cedilha e o tio. Isso funcionava bem em ambientes Windows, não funcionava bem em Linux, ou o contrário, enfim. Mas já passei muitas vezes pelo problema de estar com um servidor, estar com o site funcionando em um servidor, mover para outro lugar e as imagens quebrarem. O que não acontecia com os slugs dos posts, porque o WordPress resolvia isso nos slugs dos posts. Eu até tinha um post lá no blog explicando como evitar que isso acontecesse e tal, e aí o WordPress agora está com isso no core, né? Não precisa mais se preocupar, todo o arquivo enviado no WordPress 5.5 já vai estar sem as cedilhas, sem os tios e acentos e tal, nos nomes dos arquivos. Era bizarro, eu tive muita dor de cabeça com isso. Se você teve também, não esquece de deixar aqui nos comentários, porque eu sei que muitos de vocês têm história com isso, então pelo menos isso está resolvido. Para os americanos nunca foi grande problema, porque as palavras com acentuação deles são muito poucas, normalmente trazidas de outros idiomas e tal. Então, acho que eles nunca prestaram tanta atenção nisso, mas para nós aqui isso era uma dor de cabeça enorme. Gente, não foram todas as novidades para os desenvolvedores, tá? Não se esqueçam disso, deem uma olhada lá no Field Guide. Deixem aqui nos comentários quais foram os recursos que vocês mais gostaram. Se vocês tiverem tempo de ir lá no Field Guide, deixem aqui também o que eu não comentei e que vocês gostaram da nova versão. O que faltou nessa nova versão aí que podia ter entrado também. E não se esqueçam de curtir o vídeo, assinar o canal, ativar o sininho para receber as notificações e compartilhar com seus amigos, que isso é muito importante, hein? É bem bacana ver vocês pegando o link do vídeo, jogando no grupo de WhatsApp, grupo de Facebook. Às vezes eu estou nos grupos e não posso fazer isso por autopromoção, mas eu fico muito feliz quando vocês fazem isso. Isso é muito importante para o canal. Valeu mesmo para a galera que está sempre comentando, compartilhando e tal. Vocês são o que movem esse canal para frente, beleza? A gente se vê na semana que vem então, galera. Tchau!